Olá, então esse é o nosso terceiro vídeo desse OGP Summit aqui em Ottawa. Hoje eu estou gravando diretamente aqui do Shaw Centro. E, bom, para resumir esse dia, nós tivemos na parte da manhã uma programação voltada para o desenvolvimento dos governos locais. Então o encontro foi realizado na Prefeitura de Ottawa, fica a cerca de uns 15 minutos aqui andando, super perto do centro de convenções, onde a gente está participando do fórum, do Summit. E a pauta foi justamente a troca de experiências entre os governos locais, os governos das prefeituras, das províncias. E nessa participação foi interessante perceber, através da apresentação da minha colega, da Júlia Carvalho, que é da Fast Food da Política, e que apresentou o trabalho dela dentro do programa de Agentes de Governo Aberto. Para quem não conhece, o programa Agentes de Governo Aberto é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, de formação e capacitação de cidadãos através de outros cidadãos que recebem uma bolsa. Então, a cada ano é aberto um processo seletivo em que esses cidadãos aí, pautados dentro dos princípios de governo aberto, de transparência, combate à corrupção, inovação através de dados e prestação de contas, apresentam projetos de oficinas e workshops que são realizados na periferia de São Paulo. É um processo público em que essas pessoas inscrevem os projetos, elas têm que se comprometer ao longo de um período de 6 a 8 meses de fazer essas oficinas e workshops nos territórios e com isso capacitar mais cidadãos. Inclusive a gente está no processo já de realização de um novo edital. Acredito que no segundo semestre a Prefeitura vai lançar esse novo edital do programa de Agentes de Governo Aberto. A Júlia contou a experiência pessoal dela do ponto de vista de impacto e inclusão. Como a gente falou nos outros vídeos, a pauta em relação à questão da mulher, da questão de gênero, de buscar equidade nos espaços de poder e na forma como a gente trabalha o fortalecimento da política pública de governo aberto ao redor do mundo, em governos nacionais e subnacionais, está muito presente. Me chamou bastante atenção na forma de apresentar o trabalho, as experiências latino-americanas, principalmente do Paraguai, que tem um case super interessante de envolvimento das pessoas na forma como elas vão lidar com esse processo de deliberação pública. Então, a gente teve em São Paulo uma experiência anterior de orçamento participativo, que infelizmente foi descontinuada pelas gestões anteriores, depois da gestão Marta, mas que dentro do Fórum de Gestão Compartilhada a gente sempre tem pautado isso, a importância de você ter um instrumento importante que é o orçamento sendo decidido pela população, para chegar na ponta e ouvir as pessoas exatamente como elas querem usar o recurso que é público em benefício da sua comunidade. E isso é um processo de fortalecimento político, por isso que é importante as pessoas que são de São Paulo, que estão assistindo esse vídeo, que elas compreendam que participar das iniciativas de governo aberto não é só uma questão de política de esquerda ou de direita, se trata de você ter educação política, de cidadania, e reforçar esses aspectos é super importante dentro dessa realidade. Bom, o dia está terminando, o vídeo hoje vai ser um pouco mais curto porque a pauta de manhã foi bastante técnica nesse sentido de ações do governo. O meu entendimento pessoal é que São Paulo tem ótimas experiências, tem a própria relação que a gente tem com o Fórum de Gestão Compartilhada, com o programa de governo aberto, indicam, diante do que a gente tem visto das outras cidades e dos países, que a cidade de São Paulo está no caminho certo. Os nossos desafios são tão grandes quanto o tamanho da nossa população, então
Austin, por exemplo, que é uma cidade na região do Texas, nos Estados Unidos, e que é um governo subnacional que também está alinhado com a iniciativa da OGP, tem cerca de 1 milhão de habitantes. Ou seja, São Paulo é 12 vezes maior do que a cidade de Austin. Então, esse tipo de relação e essa dimensão do ponto de vista do público também é muito importante. A gente perceber que os desafios de São Paulo em relação à educação, saúde, transporte, questão da mobilidade, elas estão presentes, mas que a gente tem iniciativas positivas, como o programa de agentes de governo aberto, que a Júlia apresentou, e também o próprio Fórum de Gestão Compartilhada, como espaços que precisam ser potencializados pelos cidadãos. Então fica o nosso convite para que você acompanhe mais de perto as atividades do fórum. Depois eu vou colocar aí na descrição do vídeo a página do Fórum de Gestão Compartilhada para vocês acompanharem as atividades do fórum, para que vocês possam ler as atas das reuniões anteriores que foram realizadas pelo fórum e possam entender todo esse processo de trabalho. Tudo bem? Então esse é o meu recado, esse é o vídeo 3, amanhã eu gravo o 4, tá bom? Até mais, tchau!